professorinha. Rapaz. Não, pelo amor de Deus, é o seguinte... Perdeu até a voz. Não, Raniele Veloso, quem não, às vezes, perde a voz diante de Raniele Veloso, meu professor? Responda. O Brasil inteiro. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Correspondente Meio Norte, no DF. Olá, Raniele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu, boa tarde para todo mundo, boa tarde especial para o Ari Carvalho, meu amigo. Tá tudo bem, sim, com um elogio desses, pronto, ganhei o dia. Opa, é o seguinte, semana passada, Raniele, acho que foi na quarta-feira, ou na própria terça, você veio com a informação de que tínhamos um novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na segunda-feira ainda. Segunda-feira, são 8 dias então. Na segunda-feira, exatamente. Aí, hoje você está me dizendo, não temos um ministro da Saúde. Não entendo mais nada, me explique. Olha, Amadeu, já vou mudar, viu? As coisas aqui acontecem muito rápido. Temos ministro da Saúde, Marcelo Queiroga foi empossado hoje em cerimônia discreta. No próprio gabinete do presidente, no Palácio do Planalto, sem a presença de muita gente, alguns ministros do governo foram informados ontem à noite e alguns líderes do Centrão também. Apesar de Marcelo Queiroga ter falado semana passada que iria dar continuidade ao trabalho do Pazuello, ele disse que deve seguir a ciência. Foi até uma pressão que foi feita ontem pela Organização Mundial de Saúde, pela Mariângela Simão, que é brasileira e vice-diretora da organização, e disse que as decisões políticas públicas da saúde devem ser pautadas por evidências científicas. Vamos com... já mudamos a informação? Sim, era para trocar aí a legenda. Portanto, oficialmente, Marcelo Queiroga é ministro da Saúde, cerimônia discreta lá com o presidente e poucos ministros, provavelmente os ministros da casa. Aí a informação em primeira mão de Brasília, Raniele Veloso. Política volátil, Raniele, a política, ela é volátil. Ô, Raniele, agora vamos falar sobre o presidente Bolsonaro, que admitiu até um mês de lockdown, desde que isso resolvesse o problema, ou seja, matasse o vírus. Isso é possível? Foi uma fala que ele mesmo admitiu a possibilidade e ele mesmo negou, que ele disse que isso não teria efeito. Então não dá para a gente entender se realmente ele tinha essa intenção. Foi uma fala ontem no fim do dia, quando ele estava assinando o documento, o decreto que regulamenta o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, e o presidente repetiu que a economia deve também aí prevalecer sobre essa crise sanitária no país. E que segue a ciência sim, mas que o lockdown, se tivesse efeito, né, no mundo todo, já teria resolvido a questão da pandemia. Vamos ver, eu separei um trecho da fala dele. Vamos ficar fechado até quando? Está preocupado com a economia, não com vida. Estou preocupado com vida sim. O homem com fome, uma mulher com fome, vai sair de casa e vai fazer aquilo que nós não queremos. Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. É saber que não vai acabar. Pesquisa séria dos Estados Unidos mostra que a maior parte da população contrai o vírus em casa. Eu devo mudar meu discurso? Eu devo me tornar mais maleável? Eu devo ceder? Fazer igual a grande maioria está fazendo? Se me convenceram do contrário, faço. Mas não me convenceram ainda. Devemos lutar contra o vírus e não contra o presidente. Não estou dando recado para ninguém. Isso é uma constatação, uma realidade. Bom, Amadeu.
Eu acho que aí ficou claro que... Não, É. eu digo, ficou claro que a posição dele é a mesma, né? Nessa Sim. questão aí do distanciamento ou lockdown. Aliás, a gente precisa dizer para as pessoas, o Brasil hoje não está preparado para fazer lockdown, não. Eu não estou nem entrando no mérito se ele é necessário ou não. Mas o Brasil não está preparado porque as pessoas não têm condições financeiras para ficar em casa. Esse é o ponto. Por mais que se decrete, mas para você decretar lockdown, você tem que dar as condições da empresa ficar fechada, sem quebrar, e das pessoas ficarem em casa sem morrer de fome. E atualmente essas condições não estão dadas. Portanto, não há nem condição operacional de se fazer lockdown. Mas o ministro... Amadeu, Pois não, tem uma Ranieri. informação nova sobre esse tema, que ia concluir após o retorno. É o seguinte, inclusive cientistas dizem que o Brasil nunca fez esse experimento de lockdown, de fato. Mas sobre as medidas restritivas que governadores tomaram na tentativa de conter a disseminação, o ministro Marco Aurélio Mello acabou de decidir também aquela liminar pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos dos estados Rio Grande do Sul, Bahia e aqui do Distrito Federal. Como já era esperado, o ministro negou. Foi um voto curto, em 4 páginas, decisão monocrática. Vale lembrar que ainda pode ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio negou, dizendo que o presidente deve ser o líder nas ações de combate à pandemia, mas que também estados e municípios podem tomar suas decisões, como já tinha sido decidido em abril do ano passado. Marco Aurélio também chamou a atenção o fato do presidente assinar sozinho a ação direta de inconstitucionalidade, sem a assinatura do advogado-geral da União. Pode ter um recado. Amadeu. Então, olha aí, o Supremo, portanto, nega o pedido para barrar decretos. Lembrando que a primeira decisão do ano passado foi votada no plenário e por 11-0 os ministros tinham o entendimento, que está mantido pelo ministro Marco Aurélio, de que sim, os governadores têm essa autonomia para decretar medidas de distanciamento. O Guedes quer todo mundo vacinado, inclusive as pessoas do trabalho informal. Sim, Amadeu, ele citou que é dever do governo federal, nos próximos 3, 4 meses, vacinar todos os 38 milhões de trabalhadores informais do país, para que eles voltem às atividades, porque, como a gente sempre ressalta, nem todo mundo pode ficar em casa, infelizmente, e o governo deve dar as condições para isso. Então, uma das condições é essa, vacinar toda essa população que sobrevive do trabalho informal. Essa deve ser uma resposta de Guedes àquela carta de ontem, que a gente repercutiu também aqui na Rede Meio Norte, de 500 banqueiros e empresários cobrando soluções baseadas em ciência do governo federal. O ministro da Economia também disse que a arrecadação deve cair por conta das medidas restritivas nos estados. Bem, a política se volta mais uma vez, volta as suas atenções para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ia começar às 2h, não sei se já começou. Juliana, se a gente tiver alguma imagem aí da TV Justiça, você me avisa, que é a questão da suspeição do juiz Moro. O ministro Cássio Marques, ele, na verdade, ele é conhecido lá na corte como Nunes Marques, né? O ministro Nunes Marques, ele havia pedido vistas do processo na última reunião e ele já devolveu o processo ao relator, Gilmar Mendes, que pautou para hoje. E aí está faltando o voto dele. E até se especula na possibilidade da ministra Carmen Lúcia mudar o voto. Isso pode, de acordo com o regimento do Supremo. Já recomeçou e qual é a expectativa aí, Ranieri? Ainda não, viu, Amadeu? Quando você perguntou, eu acessei diretamente aqui o link que o Supremo Tribunal Federal enviou, né, para a imprensa, e ainda não começou. A expectativa é que comece agora mesmo, até as 2h30 deve começar. Realmente, como você falou, o placar está 2-2, mas a ministra Carmen Lúcia pode mudar o voto
depois que ela viu o conteúdo das mensagens que foram divulgadas entre Moro e os procuradores da Operação Lava Jato, trocando ali informações de como seriam as estratégias. Então, pode ser que o caso se reverta. Apesar de o voto de Nunes Marques, né, ainda é uma incógnita, mas ministros de instâncias superiores aqui de Brasília cogitam que ele possa ser pró-Moro, ou seja, votar contra a suspeição do ex-juiz federal. E aí isso também ia dar uma reviravolta. Só mais tarde é que a gente vai ter conhecimento do voto dele. O ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma, junto com Ricardo Lewandowski, que votaram a favor da suspeição de Moro, e Carmen Lúcia Edson Fachin até agora contra a suspeição. Só lembrando que eles estão analisando, caso esteja decidida a suspeição do juiz, que ele foi considerado parcial a julgar o caso do triplex de Guarujá envolvendo o ex-presidente Lula, todos os processos serão anulados, diferente do que o ministro Fachin decidiu na semana retrasada, que apenas as condenações seriam anuladas, que apenas outro juiz aqui do Distrito Federal iria julgar o caso, saber se iria reaproveitar ou não as provas. Então, há uma expectativa muito grande. Além disso, a segunda turma deve analisar, ainda hoje, também o pedido da defesa de Lula sobre o recurso da Procuradoria-Geral da República sobre a anulação das condenações de Lula. A PGR pediu que esse caso vá para o plenário e a defesa de Lula quer que a segunda turma reafirme que tem a competência para julgar o caso. Amadeu. Vamos aguardar. Obrigado, Raniele Veloso. Olha só, não sofra com greves no transporte público. Quer mais segurança e satisfação aos seus colaboradores e alunos? A Transporta atua no transporte fretado de passageiros para empresas, instituições de ensino, condomínios e órgãos públicos, garantindo pontualidade e economia. Só na Transporta você conta com equipe qualificada e sistema de tecnologia exclusivo, onde o motorista tem acesso aos melhores trajetos e você acompanha a viagem do começo ao fim através de aplicativo no seu celular. Além disso, a Transporta adota todas as medidas de segurança para o combate à Covid-19. Entre agora mesmo em contato com a equipe de atendimento e peça seu orçamento.